Mas o que eu acho que me toca de trazer esse tema, né, quando a gente fala de suave, né, que tem a ver com leveza, com espontaneidade, né, o que me trouxe para esse lugar aqui, é porque quando eu tinha 23 anos eu tive pânico. Então, foi uma experiência muito transformadora na minha vida. Eu era muito jovem e eu não sabia. Hoje eu tenho 53 anos, né? Então, eu não sabia o que era aquilo, ninguém sabia o que era aquilo. E foi uma experiência muito transformadora, né? E que me levou para essa suavidade, né? Então, eu me lembro que conforme eu ia entrando num estado de equilíbrio, depois daquela. Foi um ano bem de Edgar Allan Poe, assim, para mim, muito terror. E aí, depois disso, quando eu fui entrando num certo equilíbrio, eu fui encontrando essa suavidade, né? Aquilo que me fazia me autorregular de novo. Então, as coisas, elas foram um pouco espontâneas, assim, para mim, depois daquela fase, né? Então, eu acho que isso tem a ver com o que a gente está trazendo hoje, que é a leveza, suavidade, né? Tem a ver com as relações, que é o que a gente escolheu para falar hoje. Então, a partir de uma vivência, a gente parte para um relato que é uma forma de eu quando eu narro uma coisa, eu, de certa maneira, eu destaco as coisas que me pareceram importantes, né? Uma vivência por si só, ela é muito mais complexa do que um relato que eu faço a respeito disso. Mas quando eu faço o relato, eu me aproprio de algumas coisas. Eu pontuo algumas coisas e aí eu carrego comigo esse relato. Então a parte do relato ela tem essa função. E aí, depois que eu relatei aquilo, eu consigo, aquilo passa a ser manejável, né? Eu criei conceitos, eu criei pontos de observação e eu consigo manejar isso para analisar, readequar, reorganizar, né? E com isso eu consigo me apropriar um pouquinho mais daquilo do nível mais conceitual. E se eu pego aquilo, daquela experiência e faço uma generalização disso como conceito, aquilo se torna ferramenta para eu poder usar, né? E depois, quando eu pego essas ferramentas que eu criei a partir dessa análise e aplico em outro contexto, em outra situação, ou na mesma situação em outro momento, eu consigo criar uma nova vivência, diferente da primeira, que vai gerar um novo relato, que vai gerar um novo processamento, que vai gerar uma nova generalização, que vai gerar... É assim que é um processo de aprendizagem, né? Eu gosto muito dele porque se a gente traz um conteúdo, muitas vezes as pessoas que estão recebendo esse conteúdo não estão com a fome de saber aquilo. Mas quando eu tenho uma experiência e a gente faz perguntas sobre essa experiência que eu talvez não saiba responder, aí aquilo fica, né? Por que será, né? Que eu fiz assim?